de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Olá, boa noite. Vamos dar continuidade agora à obra, na segunda parte. Só para situar todo mundo, a gente está tratando do capítulo 21 ao 24. Essa obra está sendo um pouquinho mais corrida, né? A quantidade de capítulos por dia está indo um pouquinho mais rápido, porque o livro tem mais capítulos que os livros anteriores. São capítulos curtinhos, mas um volume maior. Então, para que a gente não estenda o estudo por muito tempo, fique muito cansativo, a gente condensou um pouquinho os capítulos nas apresentações. E nessa segunda parte, nós vamos tratar alguns assuntos como o papel da enfermidade no processo evolutivo, necessidade da sublimação dos sentimentos para o trabalho assistencial, a importância da voz a serviço da palavra. Essa é uma parte bem interessante que a gente vai abordar. Os efeitos do total equilíbrio dos centros de força no trabalho e no trabalhador espiritual. E o poder da consciência espiritual na transformação moral. Então, vamos lá. Como a gente viu esse entrelaçamento da história, né, relembrando ali um pouquinho os personagens principais e as suas vidas anteriores, os relacionamentos intrincados que eles apresentavam entre si, ainda com muito a resolver, muitos sentimentos conflitantes entre eles, o André Luiz começa a ter algumas dúvidas com relação a esse processo, e aí eles têm um momentinho em particular com o ministro Clarencio, que é esse ministro que está ali organizando esse trabalho assistencial, e aí eles aproveitam, tanto ele quanto o Hilário, que estão ali assistindo, dando apoio, dando suporte ao ministro nessa tarefa de assistência, eles aproveitam esse momento para esclarecer algumas dúvidas, para conversar sobre o que está sendo desenrolado, porque durante o trabalho nem sempre eles conseguem sanar as dúvidas que vão surgindo. E o objetivo do acompanhamento é o serviço, mas o aprendizado também. Então, em alguns momentos, fica a dúvida, ele tem até vontade de perguntar um pouquinho mais, só que ele precisa se conter porque não é a hora nem o local. Então, nesses momentos, nessas brechinhas, eles aproveitam e têm uma conversação um pouco mais profunda acerca de tudo aquilo que está acontecendo. E muitas vezes são dúvidas nossas. E o André Luiz começa nos relembrando uma coisa que ele cita bastante nas obras e que a gente precisa ainda aprender muito, refletir muito sobre. E ele fala assim: o homem comum mal conhece o veículo. E aí, quando ele fala veículo, ele está se referindo ao nosso corpo carnal, em que se movimenta. Enquanto os desencarnados são compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que se servem. No plano espiritual, a gente não tem todas essas distrações que a matéria nos traz. A gente tem um encontro profundo conosco mesmo. Então, é um momento de reflexões muito íntimas a respeito do que nós somos, do objetivo, do nosso propósito enquanto ser criado por Deus. Então, aqui eles falam que eles entram nesse processo meditativo a respeito desse corpo, tanto físico quanto perispiritual, que é aquele corpo de que se utilizam os espíritos desencarnados.
é preciso atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, esse processo de entender essa veste humana e essa veste espiritual, eles começam a refletir sobre as enfermidades. Quase todas desempenham expressivo papel na regeneração das almas. A cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda a origem no psiquismo. E aí o Clarencio, que está ali propondo essas reflexões, esclarecendo algumas dúvidas a respeito desses tópicos que eles estão tratando, ele fala que a medicina da Terra ainda vai escrever gloriosas páginas na sua história quando começar a tratar justamente essa questão do psiquismo, das doenças do psiquismo humano. Porque, como foi dito na primeira parte, é a nossa mente enfermiça que gera todos os problemas no nosso corpo físico e no corpo perispiritual. Porque é a mente que tem o poder criativo e o corpo vai expressar essa criação. É o veículo do que a mente se utiliza para expressar esse poder criativo. Então, Jesus já nos traz essa proposta de que a cura de todos os males dos homens estão neles mesmos. A gente ainda procura curas externas, curandeiros, alguém que nos direcione, alguém que nos mostre o caminho, que nos mostre a verdade, mas o caminho já foi traçado, o caminho já foi direcionado pelo próprio Mestre. O que a gente precisa agora é entender o nosso papel nesse processo, o quanto nós somos capazes de resolver os males que surgem, porque os males que surgem foram criados por nós mesmos em algum momento do pretérito. Por isso que o Mestre Jesus, ao proceder uma cura, ele ia além, ele ia no âmbito espiritual e dizia: vá e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. Ou seja, se a gente tem uma cura no corpo físico e não cura o psiquismo, não modifica o nosso comportamento em relação a determinadas atitudes que nós temos na vida, determinados conflitos que a gente enfrenta, a gente volta a adoecer por repetir o mesmo erro. Então é bom a gente sempre observar e lembrar dessas palavras do Mestre, para que a gente quebre essa corrente dessas viciações, para que a gente se transforme efetivamente, tanto no corpo espiritual, como no reflexo dele, que é o nosso corpo físico. Eles continuam as reflexões. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, o corpo físico, o corpo perispiritual. Então ele trata essas chagas da humanidade que todos nós carregamos, algumas com maior intensidade, outras com menos, como vícios da nossa mente. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, rebaixando a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Então, o que ele nos traz aqui é que a gente ainda não tem essa consciência do quanto nós somos abençoados por sermos obras da criação do Pai. A gente ainda não se sente tão próximo do Criador, não entende o quanto do Criador existe em nós, o quanto isso é sagrado, o quanto deveria ser respeitado por nós. Então, quando a gente faz qualquer mal àquilo que nos rodeia, que também foi criado pelo Pai, a gente se rebaixa. O primeiro a ser afetado somos nós mesmos. Então, aqui ele está mostrando o conceito de responsabilidade a partir dessa consciência com a ligação com o Pai. É por isso que temos vales purgatoriais depois do túmulo. O inferno é uma criação das almas desequilibradas que se ajuntam, elas se afinizam, porque elas têm os mesmos sofrimentos, os mesmos vícios mentais, elas se encaminham da mesma forma, se sintonizam numa mesma faixa vibratória. Então, aquela criação daquelas mentes viciadas, doentias, promove um ambiente, cria um ambiente que nós, até então,
na nossa infantilidade espiritual, dos conhecimentos espirituais, determinamos como sendo o inferno, que a gente acreditava até bem pouco tempo atrás ser eterno. E hoje a gente já consegue entender com mais maturidade, mais clareza, que é só uma criação mental temporária, porque o mal é temporário. A morte não é redenção. Então aqui é outro conceito que a gente precisa ir trabalhando. Não é porque morreu que a criatura se desfez de todos os seus sofrimentos, se transformou em algo melhor, vai ter paz, vai ter descanso. Nada disso é garantido com a morte. A morte é só uma passagem. O que nós angariamos, o que nós conquistamos, o que nós já somos por dentro, permanece. Não tem mudança, não tem nada acontecendo ali drasticamente que vai modificar aquele ser. A mudança é um processo gradativo em que nós somos chamados a ser os protagonistas. A gente precisa fazer por merecer cada modificação que vamos provocando em nós. A enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. Então, com a morte, nada se modifica. A mente doentia continua doentia. Então, ela continua expressando a doença no instrumento que ela se vale. O corpo físico ficou com o desencarne, mas o perispiritual permanece. E a gente sabe que a ordem é a mente criando, se expressando por meio do corpo perispiritual, que vai gerar o corpo físico. Então, uma vez que a gente larga esse corpo físico, o corpo espiritual permanece do jeito que estava antes. No caso, uma mente doente, um corpo perispirítico doente também. Um homem puramente selvagem, em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados, terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Então, essa pergunta surgiu com o Hilário e ela é um pouco pertinente, porque a gente fica na dúvida. Aquele ser que foi recém-criado, que ainda está na selvageria, é bem primitivo e está naquele instinto de matar, de morrer, de sobrevivência, bem animalesco, ele vai ter marcado no seu perispírito tudo isso da mesma maneira que um homem civilizado que se entrega à criminalidade vai registrar no seu corpo perispiritual por conta dessa mente enfermiça? E aí é uma pergunta, num primeiro momento, para todos nós. O que vocês acham? É igual? Os parâmetros é igual? A gente manifesta isso no corpo que se expressa da mesma forma? E ela começa a trabalhar, o ministro Clarencio começa a explicar que instinto e inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Então, aqui ele começa a mostrar para a gente que existe um processo evolutivo. Não dá para classificar as coisas no mesmo bloco. Então, se a gente está falando de um ser primitivo, ele está no início da jornada. Ele ainda está vivendo em cima do instinto. A inteligência dele está sendo desenvolvida. Então, todos os débitos que ele contrai é em proporção a essa inteligência sendo trabalhada e esse instinto sendo substituído por conhecimento e responsabilidade. Essa é a fase que a humanidade está entrando agora. A gente está começando aos poucos a abandonar esse instinto que muitas vezes prevalece e ainda é muito forte dentro de nós, e começando a angariar conhecimento que gera responsabilidade, que faz a gente entender o nosso papel e o quanto nós somos responsáveis por todo o mal e todo o bem que a gente gera ao nosso redor. Então, não é igual, não pode ser igual. Aquele que tem o conhecimento e, portanto, já tem consciência da sua responsabilidade, tem um papel muito mais influente naquilo que faz, de bom ou de ruim, principalmente de ruim. Ele danifica o perispírito de uma maneira muito mais intensa, até mesmo porque o perispírito dele já é mais desenvolvido. O do homem pré-histórico, ele ainda é mais pastoso, ele está em início de processo. E a gente precisa entender que isso é uma coisa que leva muito, muito tempo.
O nosso corpo, tanto perispiritual quanto físico, foi desenvolvido ao longo de milênios. A nossa ciência já comprova isso por toda a história. Então, nesse processo, Deus não tem pressa. Ele vai aprimorando por meio de existência após existência, a gente vai migrando de um reino ao outro e desenvolvendo, pouco a pouco, todas as nossas capacidades. E aí ele explica que esse processo de transformar instinto em conhecimento vai possibilitando que a gente adquira conhecimentos que nos proporcionem habitar corpos cada vez mais sutis, mais avançados, equipamentos de manifestação mais avançados, que vão nos capacitar a habitar mundos cada vez maiores, mais elevados, superiores, mais felizes, onde lá requer esse avanço, não só intelectual, quanto moral, conhecimento e responsabilidade. E por que a gente vem à matéria? Por que a gente reencarna? A gente está todo tempo nos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, sutilizando o nosso corpo espiritual. Cada mancha que a gente deixa para trás, gerada pelo orgulho, pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo, é um peso a menos que a gente carrega no nosso corpo espiritual. Então, por isso que é importante a gente valorizar a nossa encarnação atual. Às vezes a gente se perde pensando, vou deixar para resolver na próxima. Na próxima, talvez as circunstâncias se agravem, sejam piores e a gente tenha dificuldades maiores. Por que não aproveitar o tempo? Porque o tempo é um sagrado empréstimo divino para que a gente possa realmente se renovar para as belezas da vida. Então, cada coisinha mínima no dia a dia que a gente vai prestando atenção, que a gente vai vencendo, a gente vai sutilizando, deixando o nosso corpo perispiritual mais suave, mais sutil, para a gente prosseguir mais leve, mesmo nessa encarnação e mais ainda nas futuras que nós, porventura, venhamos a ter. E a gente não consegue nem imaginar esse processo. Tanto que o André Luiz, nessa curiosidade, ele até questiona, é muito demorado esse processo para nós nos tornarmos esse espírito puro, desenvolvermos esses corpos perispirituais que nos capacitem a viver essa condição, essa realidade espiritual. E eles falam que sim, porque Deus se vale do tempo infinito. É um conceito que a gente não compreende. Ele se vale do tempo infinito para desenvolver esse aprimoramento, de forma que, mais ou menos, a gente está para esse espírito puro, como o símil, o macaco, está para o nosso corpo físico, que já é extremamente aperfeiçoado para todas as necessidades de resgate, de reajuste e de crescimento espiritual que a gente precisa ter no presente momento, que a gente comporta ter também. A dor é o grande e abençoado remédio, reeduca-nos a atividade mental. Então, para o crescimento que a gente precisa fazer, como a Marcele falou, deixando esses vícios mentais, aos poucos, ficando para trás no passado, a dor é o caminho. Não tem como fugir, porque é a dor que nos reeduca, que nos faz avaliar as situações e querer sair do lugar, querer nos mover, querer modificar aquela situação e encontrar soluções. Se a gente tivesse num mar de rosas, a gente estaria estacionado. Está tudo bem, eu não preciso melhorar nada. Quando vem o problema, quando vem a dor que mexe fundo, a gente busca alguma coisa que solucione, que melhore, que faça passar. É o remédio. A dor e a doença são o início do nosso processo de cura e regeneração. Ao contrário do que a gente costuma enxergar como sendo um castigo, como sendo algo ruim, que deveria ser abolido da nossa vida. Se fosse abolido, seria extremamente prejudicial para nós. E aí ele vem com essa revelação que, para mim, foi muito bacana, e eu acho que a gente precisa, como o Marcelo falou, anotar lá na geladeira para lembrar de vez em quando, porque nos momentos difíceis a gente tem que se agarrar a essas verdades que eles nos trazem aqui de maneira tão clara. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, a dor, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. A gente pode, sim,
adiar o processo evolutivo, adiar a nossa melhoria, mas isso vai trazer graves prejuízos para nós mesmos, porque a dor vai precisar vir mais intensa para nos fazer realmente querer buscar a saída, buscar as alternativas para o processo de evolução. A gente não tem outra saída. Nós fomos criados para evoluir, para caminhar para frente sempre, para crescer. Então, não existe a opção de andar para trás, de evoluir ou de ficar estacionado. Ficar estacionado nos causa dor, e a dor vem justamente como essa alavanca para nos impulsionar a essa modificação. O Haroldo Dutra, assistindo uma palestra dele, ele fez uma observação bem interessante a respeito da dor. Às vezes a gente quer fugir da dor, às vezes a gente se revolta contra Deus, mas a gente não deixa a dor fazer o trabalho que ela precisa fazer dentro de nós. Não é que nós vamos nos causar dores voluntárias, não. Mas nos momentos de sofrimento, nos momentos de dores, cabe-nos prestar atenção a respeito do que aquela dor está causando de transformação no íntimo do nosso ser, deixar ela fazer o trabalho dela, sem fugir recorrendo a viciações, a revoltas contra Deus, sem fugir do auxílio que Ele nos proporciona, porque como a Karine bem disse, a dor muitas vezes é necessário que a gente chegue lá no limite daquilo que a gente não suporta mais, para que a gente tenha aquele feeling de querer mudar, de querer transformar a nossa vida para melhor. Então, que a gente possa sempre recorrer ao auxílio divino como um anestésico, como um momento, através da prece, de restabelecimento das nossas forças, para que a gente possa lidar com mais lucidez com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. E aí, fazendo uma alusão à doença, que muitas das vezes é o mecanismo que a dor se utiliza para entrar na nossa vida, a gente desejaria que a ciência pudesse evoluir a tal ponto que eliminasse todas as doenças, criasse cura para todos os males. Mas, na verdade, a gente ainda não pode chegar nesse ponto, porque ainda precisamos das doenças como mecanismo de reajuste e de crescimento espiritual. Então, muitas das doenças conhecidas e outro tanto de doenças que ainda são desconhecidas vão permanecer na Terra ainda por um bom tempo, porque precisam estar aqui, precisam fazer parte da nossa vida, precisam fazer com que a gente se utilize desse mecanismo para realmente crescer, angariar novos conhecimentos, se melhorar como espírito. Isso quem nos revela na obra é o próprio ministro Clarencio. E seguindo Clarencio, André Luiz e Hilário vão ao encontro da irmã Clara. Lá no início do primeiro dia de apresentação, nos primeiros capítulos, Clarencio já nos avisa que em determinado momento do trabalho assistencial, a irmã Clara iria precisar ser acionada, porque somente ela, com a sua capacidade amorosa, iria conseguir dissolver alguns enredos dessa trama. E a questão é por quê? O André Luiz e o Hilário se questionam, porque todos dois, nesse processo de assistência, viram o ministro Clarencio fazendo verdadeiras transformações no ambiente e no psiquismo daqueles seres ali envolvidos em toda essa tragédia familiar, em todo esse conflito de amor e ódio entre os personagens. Ele conseguia fazer com que eles relembrassem existências passadas, com que eles entendessem a relação entre eles, aclarou a memória de tantos até agora. Então, por que ele precisava da irmã Clara nesse momento para trabalhar ali com a Odila, naquele processo obsessivo com a Zulmira? E o ministro esclarece. Ele reconhecia que guardava alguma força magnética capaz de operar sobre a mente dos companheiros em recuperação, falando a inteligência. Mas ainda não dispunha de sentimento sublimado, suscetível de garantir a remissão de corações e a renovação da alma. Então, chega um ponto que só a nossa capacidade intelectual nos limita ao serviço assistencial. É preciso ir adiante. No trabalho assistencial, eles vão angariando conhecimentos, ganhando prática, mas chega um momento que você precisa desenvolver o sentimento, porque somente aqueles que falam sentindo e doando esse sentimento, doando o amor, se colocando no lugar do outro,
é que realmente conseguem tocar as fibras morais daqueles seres que estão em profundo sofrimento e muitas vezes vibrando em harmonias, em vibrações completamente desarmoniosas, pesadas, densas, como ódio, revolta, vingança, que é o caso que a gente está vendo. Não basta só falar da boca para fora, só usar os conhecimentos eletromagnéticos que eles já possuem. É preciso ter o sentimento. Como Jesus já nos disse, somente o amor cobre uma multidão de pecados. A gente ainda não entende a capacidade do amor, mas quando nós estamos nos nossos momentos íntimos de sofrimento e encontramos com seres que realmente nos abraçam, nos acolhem, às vezes nem precisam falar nada, só a disposição, a sinceridade em tentar ajudar, em se colocar no seu lugar, isso já conforta de uma tal maneira, isso às vezes é o remédio que a gente precisa, é exatamente aquilo que a gente necessita no momento do sofrimento. Então é o que ele está mostrando para a gente, ele possuía limitações, e como foi falado, ele era ministro de nosso lar. Ele tinha uma hierarquia espiritual e moral elevada, mas ainda assim a humildade desses espíritos que reconhecem as suas limitações e caminham pouco a pouco nesse processo de serviço assistencial para cada vez ampliar a sua capacidade de auxílio. E aí a gente relembra Jesus, a personificação do amor sobre a terra. Imagina quão grandiosa não foi a presença dele encarnado ali, perto daqueles seres que conviveram com ele. Bastava muitas vezes o mestre olhar, e no olhar ele já fazia cura naqueles corações, porque já estava preenchido do amor sublime de Deus. Ele refletia exatamente o amor do Pai por todas as criaturas. E se a gente voltar um pouquinho do tempo, não muito longe, quem teve a oportunidade de conviver com o nosso querido Chico Xavier, também nos diz dessa presença amorosa, não é, Karine? Que era estar perto do Chico, estar próximo ali das vibrações que ele emanava, que eram vibrações purificadas de um amor que muitas vezes a gente ainda não consegue transmitir, mas que a gente está trabalhando no íntimo do nosso ser, em que em algum momento a gente vai se libertar das amarras, do ódio, do orgulho, e a gente vai conseguir também transmitir esse amor. Por isso que é importante a gente sempre deixar que o amor cubra a multidão de pecados, porque o nosso objetivo primordial nessa encarnação é aprender a amar, é restaurar os vínculos amorosos que foram rompidos e abrir os nossos corações para amar não somente aqueles entes com os quais nós nos afinizamos, mas primordialmente com aqueles que nós ainda temos atritos. Então, o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio é realmente aprender a amar. Para tanto, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Então, realmente, é uma evolução moral que a gente ainda desconhece. E em extenso salão, a irmã Clara ministrava um curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra, que foi aquele índice que eu falei lá nos tópicos iniciais, que é um capítulo bem curioso que o livro trabalha, a irmã Clara ministrando conhecimentos a respeito da voz. O quanto que a voz é importante, não só nos serviços assistenciais, mas nas tarefas rotineiras da vida. O quanto que isso interfere, o quanto isso que afeta, potencializa, ou muitas vezes destrói as nossas intenções de trabalho. A mente é um incessante gerador de força, produzindo verbo que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. E aí eles vão nos mostrando essa nova visão sobre coisas que a gente acha que domina muitas vezes e que, na verdade, não sabemos nada ainda. A voz, o verbo, é uma descarga eletromagnética. A entonação, como a gente regula isso. E esse processo inicia-se todo na nossa mente, que é o gerador, o poder criador. Em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização. Então, assim como a gente fala que os olhos são a janela da alma, por mais que muitas vezes a gente tente no corpo físico, até com muita facilidade alguns conseguem mascarar os seus sentimentos,
mascarar as suas intenções. O olho, a voz, alguns detalhes sutis do nosso corpo entregam exatamente aquilo que nós somos por dentro. Entregam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É a forma como o corpo exterioriza de maneira sincera tudo isso. Então, olha a importância da entonação da voz para nós entendermos o nosso outro e muitas vezes para nós nos conhecermos. Quantas vezes, conversando com alguém, a maneira como a pessoa se expressa, ela nem percebe, mas a gente já sente uma certa antipatia, uma certa revolta, impaciência, por mais que a pessoa às vezes esteja expressando o contrário, falando com a maior atenção, sendo paciente, a voz está dizendo que não é bem assim, que não é assim que a pessoa está se sentindo por dentro. Então, um ponto de atenção, não para que a gente mascare, mas para que a gente procure cada vez ser mais sincero, estar em sintonia com o nosso íntimo, e se o nosso íntimo tem desajustes, que nós possamos fazer o caminho do reajuste. A palavra, ela é um veículo condutor realmente de energias, de vibrações. Quando a gente diz uma palavra que é leve, que traga crescimento, a gente está construindo ali algo que vai fazer bem para aquele que nos está ouvindo. Agora, quando a gente transmite palavras maléficas, quando a gente transmite, quando a gente busca olhar no outro, enfatizar no outro somente os seus equívocos, somente aquilo que ele traz ainda de limitação, a gente causa ali na psicosfera daquele ser uma reação. Então, é importante a gente sempre observar a voz e a palavra que a gente vai utilizar para se dirigir ao outro, porque a palavra ela pode ser um veículo de manifestação de amor ou um veículo de manifestação do ódio. Ela pode causar a paz ou ela pode também causar a guerra. Então, é importante no nosso dia a dia a gente sempre observar o tom que a gente fala, a palavra que a gente usa e aquilo que a gente vai compor aquela palavra, o sentimento que a gente vai colocar ali dentro dela, porque ela será um instrumento de levar os nossos sentimentos até os outros. A palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. Então, como a Marcele falou, isso tudo está gerando alguma consequência. É uma ação que gera uma reação. A palavra vai ser a forma de exteriorizar aquilo que a nossa mente já começou no processo criativo. É pela palavra que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhe compete. É a maneira como a gente interage uns com os outros. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado. É como eu falei, às vezes a gente vai falar alguma coisa com alguém, e aí pela maneira como a pessoa responde, a entonação da voz, a gente já sente uma animosidade ou sente o contrário. A pessoa está super interessada, super disposta, mostrou interesse ou mostrou amorosidade, e aquilo já abre portas. Quando a gente vê o contrário, a gente já se resguarda e muitas vezes isso acaba rompendo ligações ou criando ou acirrando problemas que já existem entre esses relacionamentos dos homens. Então, isso acontece muito em casa, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, em que a gente convive muito uns com os outros e a gente vai percebendo essas características e isso vai acirrando, tanto para o bem quanto para o mal, esses relacionamentos. É então indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, a cólera é perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, arremessando raios destruidores. O súbito desequilíbrio das nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, podendo gerar as mais estranhas perturbações. E, infelizmente, a gente vê pessoas ainda que sentem prazer em serem pessoas raivosas, em explodirem fácil, em se desgastarem o tempo todo. A gente vê, é como se fosse um orgulho que a pessoa tem, eu sou assim mesmo. E aqui a gente está vendo o quanto danoso é isso para nós e para essas relações que a gente vai travando uns com os outros. Não é motivo de orgulho, é motivo de trabalho e reajuste, porque isso é danoso para todos nós, para o ambiente e principalmente para o nosso íntimo. Quando a gente está aqui dentro da casa espírita, como o Marcelo explanou sobre os centros de força, ou conforme a gente preferir, sobre os nossos chakras,
nós estamos com os nossos chakras, os nossos centros de força alinhados, trabalhando em equilíbrio, trabalhando em harmonia, e quando a gente sai da casa espírita, pega o nosso veículo para nos conduzirmos de volta ao nosso lar, é um exemplo, né, cotidiano que a gente sempre dá, porque todo mundo passa por isso, e aí a gente se encoleriza, então a gente desestrutura toda aquela harmonia que a gente passou todo esse tempo aqui dentro trabalhando para a gente levar para o nosso lar. Então é importante a gente não se entregar à cólera, a gente não se deixar seduzir por ela, porque ela nos seduz, às vezes dá vontade mesmo da gente revidar. Mas quando a gente domina a nossa emoção, a gente consegue manter aquele equilíbrio, os nossos chakras funcionando em harmonia e transmitindo paz, transmitindo alegria, transmitindo vibrações que vão também transformar o ambiente em que a gente vive. E se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Resolve alguma coisa? Melhora alguma coisa? Num primeiro momento a gente acha que não, né? Mas a instrutora nos passa que sim. A indignação, por vezes, se faz necessária, mas é imprescindível fugir aos excessos. Não é se indignar por querer ser rebelde, por querer ir contra o sistema o tempo inteiro. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Então, é como se ela fosse um catalisador, um potencializador do nosso poder criativo. O fato de nós nos indignarmos quando nos deparamos com alguma coisa errada, muitas vezes faz com que a gente busque alternativas melhores, busque não agir daquela maneira. Isso é salutar para a gente, isso promove crescimento. Mas a revolta por si só, que é como ele fala, o excesso da indignação, aí já não traz benefício realmente. Precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Quando a gente quer expressar essa indignação, quando a gente quer corrigir a atitude de alguém que nos causou essa indignação. Então, é preciso vigiar a maneira como a gente se expressa nessa situação, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. Então, é sempre o cuidado de doar o melhor que nós temos. Se o objetivo é a indignação que promove o crescimento, que promove o aprimoramento do ser, a gente pode fazer isso de uma maneira sutil, de uma maneira que não vá ferir o outro, mas que ao mesmo tempo mostre com sinceridade o que nós estamos sentindo. Esse é o cuidado que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Causar mal-estar ao outro não resolve nenhum problema. Tanto que a gente viu que tem situações no trabalho assistencial que só pessoas extremamente amorosas, ou seja, pessoas que têm total controle dessa situação e desses mecanismos, como a voz, como o pensamento, como as palavras e os gestos, são capazes de atuar com eficiência. Bom a gente indagar sobre as nossas razões. Eu quero transmitir esse pensamento, eu quero transmitir essa sensação, porque eu quero humilhar o outro, porque eu quero feri-lo, porque ele me feriu, ou porque realmente eu quero solucionar a situação. Aí, quando eu me conscientizo de que o meu objetivo é melhorar a minha relação com o outro, é solucionar aquela questão, aí o tom de voz muda, as palavras que a gente vai usar, a gente escolhe melhor, e aí a gente reconstrói a situação, ao invés de fazer com que ela se destrua mais ainda. Então, é bom a gente sempre tentar trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa rotina, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E aí ela continua: a serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira. A gente consegue ser sereno em todas as circunstâncias, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Então, quando a gente já consegue entender como funciona essa providência divina na nossa existência, tudo aquilo que a gente presencia que vai contra, realmente precisa causar indignação em nós. É sinal de que a gente já está realmente entendendo. Mas a maneira como a gente vai agir depois dessa indignação surgir é o nosso ponto de atenção, é o que está sendo chamado a atenção aqui. Porém, nunca deve arrojar-se à violência.
e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. É a corrente do bem ou do mal que a gente dissemina. Se você faz o bem, você não tem a tarefa de induzir o outro a fazer, mas aqueles espíritos que são afins vão estar ali em sintonia e a gente vai habilitando novas ideias, novas atitudes na cabeça daquelas pessoas que estão ali nos acompanhando de perto e que se inspiram em nós. É atrativo. Então, quando a gente menos espera, eles já estão também fazendo igual. Então, a nossa responsabilidade com os nossos atos, não com a mudança do outro, mas com o que eu estou oferecendo ao outro. Eu tenho que doar sempre o melhor de mim. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então, quantas vezes a gente já se perdeu nesses momentos de desgaste emocional e acabou encerrando uma conversa, uma tentativa de diálogo com gritos selvagens ou considerações cruéis que às vezes de imediato, quando nós proferimos, já vem o arrependimento. E a gente não se vê capaz ainda de pedir o perdão necessário para começar a resolver aquilo que a gente acabou de desarmonizar. Se nós ainda não temos essa capacidade de pedir perdão, mais controle a gente precisa ter desse processo, porque a palavra consegue realmente potencializar situações, tanto para o bem quanto para o mal. Como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? A gente falou isso um pouco atrás, no capítulo anterior, com relação aos reajustes, de acordo com aquelas atitudes imprevistas que a gente vai fazendo ao longo da vida e que vão gerando consequências marcadas no nosso corpo perispiritual e físico. E como a gente deve interpretar essas perturbações? Olha quantas considerações foram surgindo nessa palestra a respeito da voz e da palavra, coisas que a gente não para refletir, mas que no fundo todo mundo sabe. A gente sabe reconhecer quando uma entonação machuca ou quando uma entonação é agradável. E os questionamentos continuam. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. Então, simplesmente, se a gente, com a mente doentia, fez o mal, provocou o mal, por meio da voz, desses órgãos vocais, o reajuste também virá em cima deles. E muitas vezes, por meio do silêncio, da dor, da doença, do sofrimento que isso vai causar, nós vamos ser convidados a valorizar, a respeitar, a repensar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, como a gente utiliza esses órgãos, porque eles podem sim promover o bem, mas eles também podem promover o mal. E o mal significa reajuste. Não tem outro caminho. E assim transcorreu o encontro por mais algum tempo. Os questionamentos foram surgindo. Ao término, Clarencio procurou a nossa irmã para colocá-la a par do motivo da visita. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. Ele resumiu o drama e imensa compaixão estampou imediatamente no rosto da irmã Clara. Ela chegou quase a chorar, mas as lágrimas não chegaram a cair. E o André concluiu que certamente buscava um reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Então, esse coração extremamente amoroso, que somente ele poderia solucionar parte desse drama, era um coração em padecimento. Olha a grandeza desse espírito, que mesmo sofrendo, mesmo na dor,
conseguia doar o reconforto que buscava. A paisagem doméstica na residência de Amaro, que era onde o trabalho precisava ser feito, não mostrava qualquer alteração. A irmã Clara, beirando-se de Odila, que continuava naquele processo obsessivo com a Zulmira, alongou os braços em prece e o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, que no livro descreve mais ou menos como se fosse um arco-íris onde ela era o centro. A luz provinha dela, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. E o Clarencio explica para o André Luiz e para o Hilário o que estava acontecendo, porque realmente era um espetáculo de beleza singular. A irmã já atingiu o total equilíbrio dos centros de força. Ela tinha controle sobre isso, que irradiam ondulações luminosas distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza, que emanavam dela mesma. Então, a mente dela em oração se elevava e aquilo se exteriorizava por meio daquele espetáculo de luzes e cores. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração. Então, a luz e a cor que estavam ali emanando dela era uma mensagem, era a oração que ela estava fazendo, sendo expressa dessa maneira. Isso é de uma beleza, de uma poesia. A gente vê como na obra da criação, toda arte, toda manifestação é manifestação divina. Envolve o amor e a grandeza daquele poder criador que está trabalhando em cima daquilo, da obra. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Não era o caso ali, nem o ministro Clarencio, muito menos André Luiz e Hilário, possuíam essa afinidade. Então, não era possível compreender totalmente aquele espetáculo. Odila, então, ao ser tocada pela irmã Clara, passa a enxergá-la, porque até então ela não tinha condição espiritual para ver a presença daqueles espíritos naquele ambiente. E aí ela começa: anjo de Deus, socorre-me, estou aqui vingando-me por amor. E a irmã Clara questiona: haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Olha os nossos desequilíbrios, a nossa maneira ainda tão errônea de enxergar a vida. A gente confunde coisas opostas como sendo similares e justificáveis. Odila, o ciúme que não destruímos enquanto no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Foi exatamente o que aconteceu. Odila era um espírito que possuía qualidades até elevadas, mas se deixou cegar completamente pelo ciúme que sentia pelo marido ainda encarnado, que desposou de Zulmira, sua segunda esposa. E isso simplesmente fez com que ela descesse a sua vibração, o seu padrão vibratório, e vivesse somente em função daquela obsessão, de destruir aquela mulher que entrou no seu lar e que, segundo ela, acabou com aquela família, aquele núcleo familiar. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Somos todos irmãos, quem nos diz isso é Jesus. Consideras somente os teus problemas. E a irmã Clara até questiona: você já se colocou no lugar da Zulmira, sofrendo todos esses padecimentos? Já se colocou no lugar do seu marido? Como ele deve estar vivenciando todo esse processo familiar? Ela só está vendo a dor dela. Sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, é que a vontade divina determinou o afastamento. Então, a nossa fé, acima de tudo, entender como a providência funciona, para justamente não cair em revoltas como essa, que só vão nos inserindo naquele ciclo que o Marcelo falou, que não tem fim. Que é preciso entrar um espírito mais elevado para terminar, porque senão a gente continua, ora se vingando, ora sendo vingado. Então,
não sai desse processo. O que a irmã Clara estava tentando fazer ali é que a Odila estava enxergando a situação que ela estava vivenciando pela ótica do ciúme. É como se ela colocasse a lente do ciúme e começasse a enxergar a situação. Então ela via tudo desfavorável, tudo contra ela. A irmã Clara vem clarear a situação e mostrar para a Odila que há outros pontos a serem enxergados. Ela vem com a lente do amor para mostrar que a situação não era assim, de fato, como ela estava enxergando. Há sempre um posicionamento superior para a gente olhar os nossos conflitos. Há sempre uma visão mais do alto que faz com que a gente enxergue aquela situação de uma forma mais acessível, de uma forma que nós podemos solucionar e nos libertar daquilo que está nos aprisionando. Então, esse é o papel que a irmã Clara está fazendo ali perante a Odila, mostrando para ela o ângulo mais elevado da situação que ela está vivendo. E aí ela convida: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança? Porque nesse processo de vingança ela esqueceu completamente do filho que se suicidou, que era o motivo da tristeza dela. Ela não procurava nem saber o que tinha acontecido com ele, ela só enxergava aquele ódio. Ela alimentava aquilo o tempo inteiro. Basta uma prece de amor puro, com o testemunho da tua compreensão e da tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. E aí a irmã Clara faz essa revelação que é muito bonita, que mostra mais um pouco da grandeza desse espírito. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Então, esse é o motivo do sofrimento que ela guarda, esse coração angustioso, mas que nem por isso impede o trabalho de assistência àqueles que sofrem de igual maneira como ela. Só que olha a grandeza, 22 séculos esperando uma oportunidade para quando ela surgir, ela estar ali presente para auxiliar. E a gente às vezes se cansa, acha que a vida está difícil, que não vai dar conta, que já é muito tempo, caso perdido, vou desistir dessa pessoa. Não tem jeito. Imagina se Deus desistisse de nós, se esses espíritos desistissem de nós, onde nós estaríamos agora? Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. E à medida que ela foi falando tudo isso, foi trazendo essas verdades, esses novos pontos de vista para Odila, aquele coração foi amolecendo. Num primeiro momento, ela estava mais insistente em se defender do que ouvir essas elucidações. Mas depois ela foi cedendo. Ela entrou em pranto compulsivo, principalmente quando ela citou a parte do filho, que ela tinha se esquecido completamente, tinha passado despercebido, ela se focou na vingança. E aí, naquele momento, ela foi abrindo aquelas fibras morais enrijecidas, cegas por esse ódio, e foi se permitindo enxergar outros caminhos, outras possibilidades. E assim a irmã Clara conduz Odila junto ao peito e Clarencio informa: agora Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Ele já tinha comentado antes que naquele processo, para tentar destruir essa obsessão, não poderia ser de forma violenta, não poderia se retirar a Odila e tentar tratá-la em algum ambiente à parte de maneira brusca, porque isso seria prejudicial para Zulmira pelo tanto de afinidade que elas estavam ali nutrindo uma pela outra. Então precisava ser de maneira pacífica, amorosa, e foi exatamente o papel da irmã Clara, conseguir fazer esse milagre, como a gente chama, né? Os milagres que o amor consegue proporcionar. Odila foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias, enquanto o André Luiz, o Hilário e o Clarencio prosseguiram auxiliando Zulmira, que se mostrava melhor, mas sem sair da inércia que se recolhera. Ela já estava com os centros de força mais alinhados, como a Marcele falou, trabalhando em equilíbrio, em harmonia, mas ainda assim ela não encontrava força para viver. Ainda faltava alguma coisa. Clarencio, no entanto, estava confiante e afirmou que a própria Odila
favorecer-lhe-ia a recuperação. Então, ela que até poucos dias atrás era a obsessora, que chegou a fazer com que Zulmira entrasse nesse estado catatônico, agora seria o caminho, a solução para que ela saísse dele. É o processo de reajuste a que nós somos convidados. Quanto mais mal a gente promove, mais bem a gente vai ter que fazer no caminho inverso. Irmã Clara recomendou, satisfeita com o progresso que a Odila estava fazendo, o encontro entre ela e o Amaro, que era o esposo que estava encarnado, agora casado com Zulmira, em desdobramento, porque ele ainda estava encarnado, pois o entendimento entre ambos resultariam de certos melhores efeitos. Então, eles precisavam agora se entender, uma vez que a Odila já estava num outro padrão vibratório. Ao reencontrar Odila, Amaro desabafa. Estou farto. Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Mas, em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. Nosso Júlio morreu em desastre. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria. E a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Olha que vida bacana. Ele está cansado. E é como a nossa irmã Clara falou para Odila. Se coloca no lugar dele para ver o sofrimento que tudo isso está sendo causado e está repercutindo nessa família que você julga amar. Sim, Amaro, compreendo. Isso é a nossa Odila, a obsessora, agora conversando com o marido encarnado. Eu compreendo. Também eu padeci muito, no entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Então, olha como a visão pode mudar em rápidos e breves instantes. Ela está em alguns dias num processo de tratamento no plano espiritual, ao qual ela foi conduzida pela irmã Clara, e ela já conseguia ter uma nova visão, porque ela era um espírito que possuía qualidades boas, mas se deixou levar pela cegueira do ciúme e da vingança. Então, a partir do momento que ela começou a fazer um tratamento, que até no livro explica que envolvia hipnose, envolvia o recobramento das vidas passadas, de algumas vidas pretéritas, para ela enxergar a situação de maneira mais ampla e assim começar o seu processo de transformação moral, para entender a responsabilidade que ela gerou e o reajuste que ela precisava agora começar a desenvolver para reharmonizar aquele núcleo familiar que ela desestruturou. Então, essa mudança não é uma coisa absurda, não deveria nos chocar tanto, porque nós somos capazes de mudar se assim nós desejarmos. Quanto mais a gente caminha em função disso, maior é a mudança e até mais rápido. E muitas vezes os processos são fáceis. Como ela disse, quem agrava a nossa dor somos nós mesmos. Na aspereza dos meus sentimentos deseducados, vinha eu atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Agora ela já consegue enxergar isso. Quero melhorar-me, quero progredir, reviver. Mas o Amaro já estava ali um pouco cansado, coitado. E ele fala, isso não impede a terrível realidade. Que fazer de Zulmira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos competem encaminhar para o bem. E aí, mais uma vez, como a visão espiritual é totalmente diferente da visão carnal. Aqui é uma esposa falando para o marido auxiliar, amar, amparar uma segunda esposa como uma filha que precisa de cuidados, que não está no caminho dele por acaso, à toa, e a gente viu isso na primeira parte, a questão das vidas passadas que uniam o Amaro a Zulmira. Então, o porquê que ela estava ali e o que ele podia fazer para auxiliá-la, a importância dele auxiliá-la nesse processo.
E nesse momento, o irmão Clarencio encosta a destra sobre o Amaro para que ele possa enxergar esse pretérito e relembrar o compromisso que ele tem com a Zulmira, por que ela entrou na vida dele. E a Odila continua: renovemo-nos, Amaro, nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Avizinhava-se novo dia. Em casa, Amaro despediu-se risonho e calmo e, em breves instantes, recuperou o corpo físico com excelentes disposições. Então, aquele momento ali em desdobramento com a esposa desencarnada foi extremamente necessário para que ele recobrasse a missão, o entendimento daquela missão, daquele compromisso que ele tinha com a Zulmira, e auxiliasse nesse novo instante em que ela já não estava mais obsidiada, mas que precisava desse carinho, desse amparo, para reencontrar o seu caminho, porque ela também tinha muitos débitos a resgatar das suas vidas anteriores, dos seus erros pretéritos. E quando todos iriam se retirar, a instrutora, a irmã Clara, advertiu: esperemos, Odila retornará hoje à tarefa. Foi então que Odila, transfigurada à maneira de colegial em dia de prova, exclamou a Amaro: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Então, ela estava ali agora amparando aquele núcleo familiar que antes ela destruía com o seu processo obsessivo por ciúme, por vingança. Agora, num novo processo, numa nova missão de auxílio, de amparo, de estímulo, de força, que ela estava encontrando nela mesma, uma vez que se permitiu enxergar melhor aquela situação. E aí o convite para nós refletirmos de que nada é impossível, não existe problema que não tenha como começar a ser trabalhado, é preciso coragem, é preciso humildade para reconhecer, mas que uma vez que a gente se propõe com sinceridade, realmente a gente começa a tratar as dores da nossa alma e a nossa evolução caminha. E é isso, minha gente. Vamos encerrando por aqui, vamos fazer a nossa oração para finalizar os estudos, para agradecer por essa noite, em que tantos conhecimentos nos competem, a reflexão, nos chamam à reflexão, para que a gente entenda que está inserido nesse contexto, que essa confusão pertence às nossas vidas também. Não é fácil, o processo, o caminho é longo, mas é totalmente possível. E quando a gente começa, vale tanto a pena, porque a gente vai vendo que o ódio realmente pode dar lugar ao amor. E que o amor é muito melhor. Vibrar no amor, desejar o amor, principalmente para aqueles que hoje são os nossos desafetos, que tiram o nosso sono, que a gente acha que não tem condição de amar. Gente, é uma conquista tão grande. A alma fica tão mais leve. Então, que o André Luiz realmente, com esse trabalho, consiga nos motivar para darmos esses passos, porque a gente precisa romper com esses ciclos que vêm surgindo nas nossas vidas, nos desgastando há séculos. Talvez lá os 22 séculos que a irmã estava lá esperando, a gente não sabe. Mas, graças a Deus, tivemos a oportunidade de reencarnar, e uma vez encarnados, tudo é oportunidade, tudo é convite, tudo é chamamento para o trabalho, para a regeneração, para o reajuste. Não desperdicemos tempo, que a gente possa entender o poder da prece, o quanto que isso é importante, é possível, é a ferramenta que nos orienta e que muitas vezes auxilia nessas situações extremamente difíceis, impossíveis, dolorosas, sofridas, e que vão nos facilitar o caminho, nos guiar nessa jornada. Todos nós estamos inseridos nela.